Irmão Jailson, boa noite. E aí, boa noite, pastor. Tá tudo bem por aí? Deus abençoe, tá tudo bem por aqui, graças a Deus. E aí, como é que você tá por aí? Tudo bem, e aí? A voz tá boa aí, o áudio tá bom, o áudio? Tá bom, bem bom mesmo, graças a Deus. E nossos irmãos vão nos assistir aí, já estamos ao vivo aqui pelo canal Alarido do Rei, trazendo o tema A Terceira Vinda de Cristo. Rapaz. O assunto Amém. é bom, né? O assunto é bom, né? Tem que falar nessas coisas, né? Porque é tempo de falar, né? Tentar ver se a gente encontra sempre solução para aquelas perguntas que ficam, né? Na mente da gente. Bom, Jailson, eu queria ler uma escritura, eu queria ler duas escrituras, e aí eu vou dizer o que eu acho, e aí o irmão pode entrar no tema. Eu vou pegar aqui Zacarias 12, verso 10, e depois Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler também, eu creio que o verso 6, diz assim, Zacarias 12, 10. Mas derramarei sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e de súplica. E olharão para mim a quem transpassar, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo seu único filho. E estarão em amargura por ele, como aquele que está em amargura pelo seu primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Meguido. E a terra planteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e as suas esposas à parte, e a família da casa de Natã à parte, e as suas esposas à parte, a família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, suas mulheres à parte, todas as famílias que restarem, cada família à parte, e suas esposas à parte. Então haverá um pranto, né, quando Jesus se manifestar aí na sétima trombeta para os judeus. Agora Apocalipse 1, verso 7, diz assim, eis que ele vem com as nuvens. Eu até coloquei aqui, ele não vem nas nuvens, mas com as nuvens. E todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram, que foi quem matou Jesus, né? Os que mataram Jesus, que transpassaram Jesus, que foram os judeus, os romanos, os judeus, e todas as tribos da terra, falando de tribo, baterão no peito por causa dele, sim, amém. Então Zacarias 12, 10 e Apocalipse 1, 7. Bom, Jair, na sua forma de ver isso aqui, está falando na terceira vinda de Cristo? Irmão, preste bem atenção. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, de acordo com o irmão Brana, preste bem atenção no que eu vou falar. De acordo com o irmão Brana, na mensagem Apocalipse 1, porque quando o irmão Brana foi pregar a zera da igreja, e quando ele pregou a mensagem, a revelação de Jesus Cristo, o tema original foi Apocalipse 1. Então, quando o irmão Brana pregou a mensagem Apocalipse 1, depois ali do parágrafo 300, o irmão Brana, quando ele explica essa escritura de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, ele une essa escritura com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 até o 17, ele une essa escritura com 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 e 52, o irmão Brana diz que Apocalipse 1, verso 7, não é o rapto, é a segunda vinda. Agora, quando você vai ver isso no livro, numa exposição das 7 eras, o irmão Liveio, ele colocou lá e botou lá como seja a terceira vinda. Então, como é que nós vamos conectar, como é que nós vamos harmonizar essa escritura? Então, essa escritura, ela tanto é uma escritura composta, ela tanto significa a segunda vinda, como ela também significa a terceira vinda. Essa é a forma que eu entendo essas escrituras, para que elas não entrem em contradição. É uma escritura composta, significa tanto a segunda vinda, como também fala da terceira vinda. Por quê?
Por quê, irmão? Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Eu acho que eu vou falar coisas aqui que muitas pessoas, especialmente os irmãos que crê na terceira vinda, não vão crer no que eu vou falar, mas eu vou falar e vou provar na mensagem no que eu estou falando, certo? Hoje, eu vou dizer uma coisa para o senhor aqui, hoje, e quando eu digo hoje, é porque nós estamos sendo beneficiados pelo que aconteceu lá atrás, em 73. O senhor sabe que na mensagem A Festa das Trombetas, o irmão Branda manda nós olhar para trás, não é verdade? Exato. Ele manda nós olhar para trás, lá para 73, porque lá tudo aconteceu lá o que foi prometido. Então, veja o que eu vou falar. Eu acredito que a terceira vinda, ela tem duas fases. Hoje, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, já está vivendo na primeira fase da terceira vinda. Isso é meio complicado, mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá para a gente entender isso aí. Primeira fase da terceira vinda. Mas, irmão Jailson, a terceira vinda não é especificamente para os judeus? Veja só, a terceira vinda que nós observarmos no que o irmão Brana falou sobre a terceira vinda, ela acontece dois acontecimentos. Ela acontece um acontecimento para nós e outro acontecimento para o judeu. Entendeu? Então, a totalidade, o cumprimento cabal da terceira vinda se cumprirá com o judeu. Mas uma fase, uma parte dessa terceira vinda está se cumprindo com nós hoje. Irmão, isso é difícil de acreditar, porque são coisas, preste bem atenção, são coisas que não são pregadas pelos pregadores, entendeu? Mas que você for fazer um estudo minucioso dentro da mensagem do irmão Brana, você vai ver, você vai chegar nessa definição. Porque, irmão, a gente precisa definir o que é a terceira vinda. O que é a terceira vinda? É isso aí. E antes, preste bem atenção, antes de nós definir o que é a terceira vinda, a gente tem também o mais importante que a gente tem de definir sobre o Apocalipse 19. Irmão, se nós não tivermos o entendimento de Apocalipse 19 como o profeta teve, então a gente não vai poder encaixar a espera do quebra-cabeça. Está entendendo, meu irmão? Uhum. Então você diz que há uma conexão. O irmão Brana fez uma conexão com Tessalonicenses 4,16 e Apocalipse 1,7. Seria... Ele uniu 1 Coríntios 15, versículo 52, ele uniu 1 Tessalonicenses capítulo 4 e ele uniu Apocalipse capítulo 1, verso 7. Ele pegou essas três escrituras e uniu todas elas e chamou de segunda vinda. Ele explica isso na mensagem Apocalipse capítulo 1, que foi traduzida para nós como revelação de Jesus Cristo. Muito bem. Olha, o irmão Brando diz aqui no parágrafo 210 da mensagem, o quarto selo, né? Vou deixar isso aqui. Porque eu digo que isso aqui é como uma fórmula, né? O irmão Brando deu como uma fórmula para posicionar as vindas. Ele diz assim, ó, a primeira vinda de Cristo, um mortal. A primeira vinda ele tinha que ser um mortal, porque senão ele não podia morrer, né? Ele vem 3 vezes. Cristo é em 3. Está vendo? Observe como ele vem. Observe Cristo. Primeira vinda, ele veio um mortal para sangrar e morrer. Está certo? Essa foi sua primeira vinda. A segunda vinda é o arrebatamento. Nós o encontraremos nos céus, imortal. Então, aqui muitas pessoas, a terceira vinda, a segunda vinda, né, melhor dizendo,
seu posicionamento. Primeira vinda, ele veio como mortal para sangrar e morrer. Esta, está certo? Essa foi sua primeira vinda. A segunda vinda é o arrebatamento. Então, é aqui que as pessoas pensam, como Mombrano simplificou. Mombrano não diz assim, a segunda vinda, ele manifesta como filho do homem, traz a revelação de 7 selos, o povo que crê naquilo, adquire fé para o rapto e sobe. Ele simplesmente diz, é o arrebatamento. Né? E então vem a terceira vinda, essa é a segunda vinda, encontraremos ele nos céus. Sua terceira vinda, ele é o Deus encarnado. Quer dizer, para os judeus, ele vai vir de novo no corpo físico de Jesus Cristo. Mas aí, como nós podemos colocar essa terceira vinda com os gentios? Preste bem atenção. Quando o irmão Brana disse que a segunda vinda é o arrebatamento, aí a gente se pega nesse parágrafo e esquece outros parágrafos que o irmão Brana fala do assunto. Por exemplo, na mensagem Cisterna Rota, o irmão Brana fala que a vinda é um acontecimento e o rapto é outro acontecimento. Quando o irmão Brana, ele diz que a segunda vinda é o arrebatamento, porque a segunda vinda, ela produz o rapto. Isso nós devemos entender, porque que nós for pegar apenas numa expressão do irmão Brana, nós vamos anular as outras expressões. Que o senhor lê na mensagem Deus nos chama a julgamento sem advertir, na mensagem Cisterna Rota e outras mensagens, o irmão Brana, e na mensagem Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, o irmão Brana diz que o rapto é uma coisa e a segunda vinda é outra. Agora, quando ele quer trazer uma definição, ele não quer, quer dizer, ele quer simplificar a coisa, deixar a coisa simples, ele diz, a segunda vinda é o rapto. Por que a segunda vinda é o rapto? Porque a segunda vinda, ela produz o rapto. É por isso que ele uniu. Veja só, o que tem escrito em 1 Coríntios 15, 52, tem escrito o que lá? E aí? O que tem escrito em 1 Coríntios... Leia aí, pega a Bíblia e leia aí. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52. 1 Coríntios 15... 52. Só um momento, irmão Jailson. Deixa eu achar aqui. 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, que a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. Pronto. Aí ele uniu essa escritura com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, e uniu essa escritura com Apocalipse, capítulo 1, verso 7. E ele diz assim, isso não é o rapto, isso é a segunda vinda. Tá vendo aí? Paulo diz aqui que foi perante a última trombeta. Essa última trombeta seria a mensagem do sétimo anjo ou a mensagem de Moisés e Elias? Perante a última trombeta, ou na presença da última trombeta, ou debaixo da última trombeta. Quantas trombetas tem no Apocalipse? 7. Então, essa trombeta que Paulo fala em 1 Coríntios, ela é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e também é a mesma trombeta de Apocalipse, capítulo 7, 10, verso 7, e Apocalipse 11, verso 15. É a mesma trombeta. Certo? E o irmão Brana une essas escrituras, com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e com Apocalipse 1, 7, e chama de segunda vinda. Ele diz assim, isso é a segunda vinda, não é o arrebatamento. É porque eu não estou com uma mensagem aqui para mostrar isso para o senhor. Mas o irmão Brana pega essas três escrituras, une essas três escrituras e diz que isso é a segunda vinda.
Então, para nós entendermos, irmão, muitas coisas que o irmão Brana fala, quando ele diz que a segunda vinda é o rapto, porque a segunda vinda produz o rapto. E o rapto, irmão, está em 3 etapas. Está em 3 partes o rapto, tá? Na mensagem do arrebatamento, parágrafo 64, o irmão Brana disse que o rapto é uma revelação. Ele diz isso. Na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, 323, ele diz que o rapto é uma era. Na mensagem Reconhecendo o seu dia e sua mensagem, parágrafo 66, ele chamou o rapto de ida. Ida. No parágrafo 270 da mensagem A Festa das Trombetas, o irmão Brana fala do mistério do 7º selo, e esse mistério termina com a ida. Então você veja que a segunda vinda, ela é uma dispensação para cumprir aquilo que Paulo disse em Efésios capítulo 3, verso 10, verso 9, verso 10. Paulo fala da dispensação do mistério. Entendeu? Então, a segunda vinda, irmão, quando ela aconteceu em 63, ela não vai acontecer. Ela aconteceu em 63. Então, quando a segunda vinda aconteceu em 63, ela produziu muitas coisas. Ela produziu o casamento, ela produziu a primeira ressurreição. A primeira ressurreição não vai acontecer, já aconteceu. Então, quando o 7º selo foi aberto em 63, produziu o casamento, certo? Produziu a primeira ressurreição e também produziu o rapto, porque o rapto está em 3 partes. Por que, irmão? Que você não chegar nesse entendimento, então, quando você chegar, por exemplo, na mensagem, veja só, olha as mensagens que eu vou citar aqui. Pôr no seu lado de Jesus, mensagem de Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, capítulo 4, segunda parte, e capítulo 4, terceira parte, na série 70 Semanas de Daniel, na mensagem A Festa das Trombetas, o irmão Brana diz que a igreja, a noiva, sobe no capítulo 4, e do capítulo 4 até o capítulo 19, que eu não estiver equivocado, fala de Israel. Fala de Israel. Aí agora eu te pergunto, meu pastor. Então, de acordo com essas palavras do irmão Brana, a noiva já foi raptada. Agora, por que o irmão Brana fala isso? Para nós entender isso, irmão, e encaixar o quebra-cabeça nas pedras corretas, nós precisamos entender as etapas do arrebatamento. Enquanto isso não se entende, então isso cria confusão no meio dos pregadores. Então, eu acredito que a segunda vinda, além dela produzir o casamento, além dela produzir a primeira ressurreição, ela produz a primeira fase da terceira vinda. Por quê? Porque o irmão Brana diz que o 7º selo produz o milênio. O irmão Brana ensina isso no livro do selo, que o 7º selo produz o milênio. E em outras mensagens, o irmão Brana disse, por exemplo, na mensagem Ed Satânico, parágrafo 154, o irmão Brana disse que o milênio está sendo gerado. Então, essa é a maneira que eu consigo observar e consigo encaixar as pedras no quebra-cabeça correto. Certo, mas, irmão Jair, é muito importante relatar aqui também que o irmão Brana disse que as trombetas, elas são para Israel, né? As 7 trombetas não tem nada a ver com a igreja. Em Apocalipse 10, encontramos quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, mas essa trombeta do 7º anjo de Apocalipse 10, como você citou aí, a noiva sobe no capítulo 4, só retorna no capítulo 19. Então, tudo que está entre o capítulo 4 e o capítulo 19 tem a ver com Israel. Só que eu já fiz alguns vídeos posicionando isso aqui, porque aquele acontecimento de Apocalipse 10, quando o anjo forte desce, ali é uma mensagem para os gentios. Então, o que acontece? Aquele acontecimento aconteceu
no final do capítulo 3, quando a noiva ainda está na terra, por a Bíblia não estar em ordem cronológica. E então, o que acontece? Essa trombeta de Apocalipse 10:7, quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, ela estaria relacionada com a mesma 7 trombetas de Israel? Irmão, olha, deixa eu falar algo aqui. Existe uma confusão muito grande entre os pregadores. Porque, veja só, a trombeta de Apocalipse 10:7, qual é a ordem cronológica que ela segue? Das eras. Muito bem. A sétima trombeta de Apocalipse 11:15, qual é a ordem cronológica que ela segue? Essa trombeta já segue a ordem de Apocalipse, a partir de Apocalipse 9, né? Do capítulo 8. Capítulo 8, isso. Muito bem. Então, vamos ser. Então, deixa eu te perguntar. Então, quando a gente segue quando a gente tem essa visão, então são 14 trombetas. Ou é 7 trombetas? 7 trombetas. Então, e por que as pessoas separam a sétima trombeta de Apocalipse 10:7 com a sétima trombeta de Apocalipse 11:15? As pessoas estão separando, dizendo que são 2 trombetas diferentes. Por que você separar a sétima trombeta de Apocalipse 10:7, dizer que ela é uma trombeta, e Apocalipse 11:15 é outra trombeta? Então, irmão, são 14 trombetas. Irmão, preste bem atenção. Quando o irmão Brana diz que as trombetas é para o judeu, nós precisamos fazer como o irmão Brana disse no primeiro selo, parágrafo 9. Ele diz assim: estude a fita, porque através dela vocês receberão a revelação. Irmão, o senhor sabe que cada mensageiro tocou uma trombeta, não foi? Ou não foi? O irmão Bruno explica, né, que cada mensageiro trouxe um selo, uma trombeta, e uma praga caiu sobre os que rejeitaram, porque a trombeta é exatamente um distúrbio religioso. Então, nesse sentido. Então em que cada mensageiro tocou uma trombeta? E aquelas trombetas que está em Apocalipse 8, até o capítulo 11 de Apocalipse, não, elas são as mesmas trombetas das zero ou era trombeta diferente? Ali na mensagem Festa das Trombetas, o irmão diz que todas as trombetas soaram ali sobre a perseguição de Hitler. Olha, aquelas trombetas que está em Apocalipse 8, que vai até o capítulo 11, verso 15, essas trombetas, irmão, são as mesmas trombetas que os mensageiros tocou. A diferença, irmão, está no som que elas trouxe. O irmão Brana ensina isso na mensagem Reconhecendo o Seu Dízimo e Sua Mensagem. Ele diz lá, no parágrafo 67, que não estiver equivocado, ou é o 66, que para os judeus foi tudo tocado junto, mas para nós durou 2000 anos. Quando o irmão Brana diz que a trombeta não tem nada a ver com a igreja, ele está se referindo ao toque que ela tocou. Irmão, nisso aí, eu concordo com você nisso aí, porque eu vejo que essa trombeta que toca e uma tocha cai na terra e queima toda a vegetação da terra, eu creio que isso aí foi o desmatamento. Essa estrela que cai nas águas não é literal, uma estrela não tem como cair na terra, mas essa estrela que cai nas águas e contamina os rios, os mares, eu acredito ser as poluições, né? Porque eu não creio que essas 7 trombetas vão soar nos 3 anos e meio. Não há espaço para tudo isso, eles não iam ter tempo para nada. E agora, no período da grande tribulação, os 3 anos e meio, que é os 42 meses que reina o anticristo, a besta, ali, as pragas que caem ali, as pragas que são a ação de Moisés e Elias, não das 7 trombetas. Essas 7 trombetas, elas soou, preste bem atenção, ela soou na esfera espiritual. Quando ela soou na esfera espiritual, foi durante as eras da igreja. E depois elas soaram na esfera literal. E quando elas soaram na esfera literal, foi para chamar os judeus.
Caiu sobre Então, Israel, eles então. atuaram de 1939 até 1945, na esfera literal, para chamar o judeu para a sua terra natal. Agora, na esfera espiritual, elas suaram durante 2.000 anos, durante a era da igreja, irmão. Então, nós não podemos separar. Veja só, a 7ª trombeta de Apocalipse 10:7 é a mesma de Apocalipse 11:15, é a mesma trombeta, irmão. É o Não podemos mesmo anjo separar. espiritual, né? É a mesma, é a mesma. É porque Entendeu? ali Por que é a aquele mesma? 7º anjo é Cristo. Porque o irmão Brana disse que o evangelho que o 7º anjo pregou para nós vai para o judeu, vai para os 144 mil. É o mesmo evangelho, o mesmo Marivrido, Apocalipse capítulo 4. O mesmo Marivrido que cumpriu conosco, vai ser o mesmo Marivrido para os judeus. A diferença, porque para nós foi um madivrido semelhante a cristal, e para ele é um madivrido misturado com fogo. Por que com fogo? Por causa da grande tribulação. Mas é o mesmo madivrido, é o mesmo, é a mesma palavra, é o mesmo trono de julgamento, tem misericórdia, é a mesma coisa. É só você ler a mensagem Apocalipse 4, terceira parte. O irmão Brana deixa isso claro, claro como cristal, é a mesma coisa. Então, a trombeta de Apocalipse 10:7 é a mesma de Apocalipse 11:15. É a mesma coisa. Bom, Jailson, essa pergunta do irmão Edson aí. Se a primeira ressurreição aconteceu em 1963, os cristãos que morreram de lá para cá, em que ressurreição se levantarão? Porque... Bom, se ele fazer parte da noiva de Cristo, da esposa de Cristo, que ele morre, ele ressuscita automaticamente, porque o irmão Brana disse que o batismo com o Espírito Santo é ser cheio da primeira ressurreição. Ele diz isso, ele ensina isso na mensagem Pergunta e Resposta sobre o Espírito Santo. Ele diz assim, o batismo com o Espírito Santo é ser cheio da primeira ressurreição. Que você é batizado com o batismo com o Espírito Santo. Quando eu digo batizado, é selado. Que você tem o selo do Espírito Santo e você morrer hoje, automaticamente você ressuscita e vai para a 7ª dimensão. Automaticamente. Paulo diz assim, nós que estamos em Cristo, estamos ressuscitados com Cristo. Bom, num sentido, eu creio que a pessoa que morre em Cristo, ele já não morre, ele já está ressuscitado, né? A morte não tem poder sobre ele. Mas no começo você falou que nós já estamos aí conectados com a terceira vinda. Aí você falou em citações, aí eu queria saber se o irmão tem alguma citação do irmão Brana que possa nos levar a isso. É como eu disse a você, você precisa observar como é que o irmão Brana pregou Apocalipse 19. Por quê, irmão? A maioria dos pregadores da assim chamada terceira puxada, ou abertura da palavra, eles creem que o 7º selo foi aberto, que isso, tal, isso, aconteceu isso, mas a maioria das coisas quer levar para o futuro. Apocalipse 19 é uma escritura que ela tem significado composto, quer dizer, ela se cumpre nas duas esferas, na esfera espiritual e na esfera natural. Apocalipse 19, versículo 11. O que é que a Bíblia diz lá em Apocalipse 19, versículo 11? Leia aí. Cristo descendo do céu, né? 19, versículo 11. Diz assim, ó. Leia aí. Pode ler. Eu posso ler você aí, leia aí. Deixa eu encontrar aqui, então. 19, a partir do 11. Isso. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. Tá bom, e ele tá bom. Tá bom. Sim. Veja só, tá bom. Aí dá para entender que nós sabemos que essa escritura está se referindo à terceira vinda. Agora, nós, irmão, precisamos ver como é que o profeta fala sobre isso. Aqui, ó, mensagem. O grande reavivamento vindouro
e o derramamento do Espírito Santo. Essa mensagem, irmão, o profeta pregou no dia 18 de junho de 1954. Veja o que é que o irmão Branham ensina. Parágrafo 84. Olha o que é que ele diz. Olha o que é que o profeta diz. 84. Eu sei, irmão, que muitos não vão crer nisso, mas essa é a forma correta aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. 84. Hoje haverá luz do entardecer. Você veja que ele começa aqui no 84 citando Zacarias 14, verso 7, não é? Hoje haverá luz do entardecer e o batismo do Espírito Santo nesses avivamentos é a luz de Deus nos últimos dias. São as luzes do entardecer. Olha o que o irmão Branham diz. Estou cavalgando nele. Estou cavalgando nele. Eu creio nisso. Olha aqui. Isso aqui é Apocalipse quanto, irmão? Isso aqui é Apocalipse quanto? Quando o irmão Branham diz assim, estou cavalgando nele. Estou cavalgando nele. Eu creio nisso, eu creio, é a verdade. Não para julgar, mas estou tomando Deus em sua palavra e cavalgando nela. Ele divide, irmão, em 1954. Aí ele diz, diretamente ao reino de Deus. Aí ele faz, agora, veja o que ele diz no 85. Você está cavalgando nessa tarde ou nessa noite? Olha a pergunta que o irmão Branham faz. Você está cavalgando nela? Você está crendo? Quando aqui tem um batismo do Espírito Santo, levanta as mãos. Deixe ver suas mãos, que coisa maravilhosa. Quanto aqui não tem um batismo do Espírito Santo, mas gostaria de tê-lo? Levanta suas mãos, olha ali outro grupo. Vocês que levantaram as mãos, fiquem de pé agora. Você veja que o irmão Branham diz que ele está cavalgando na palavra e ainda ele convoca nós para cavalgar junto. Isso aqui, irmão, que isso aqui não for Apocalipse 19, eu não sei o que é. Vamos adiante. Vamos adiante, que ele diz mais. Olha o que ele diz aqui, ó. Mensagem. Deus guarda a sua palavra. Eu li uma de 54, agora eu vou ler de 57, 7 de abril de 1957. Olha aqui, ó. Parágrafo 168 ao 169. O irmão Branham diz: irmão e irmã, eu sei que as provas são difíceis. Estou ficando velho e tenho empregado. Eu tenho feito tudo o que sei fazer. Tenho chegado a um lugar onde vejo que não posso fazer nada mais. Eu apenas tenho debaixo as coisas todas no colo do Senhor Jesus. Aí, olha o que ele diz assim, ó. Eu estou cavalgando nisso. Eu estou cavalgando na promessa de Deus. E o Senhor apranteia. Eu rego dia e noite para que ninguém atire da minha mão. Olha o que ele diz aqui no 169. Agora, a igreja de Deus permanecerá para sempre. A igreja de Deus se firmará exatamente correto para sempre. Não importando se venha reinado, ou se caia bombas atômicas, ou se a América se apostata, seja o que for que aconteça, esta é a sua palavra. Ele aguarda. Estou cavalgando nela. Eu creio nela de todo o meu coração. Irmão, que isso aqui não é Apocalipse 19, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Vamos adiante. Vamos agora para 63. Vamos agora para o quarto selo. Você viu, eu li 54, uma mensagem de 54, li uma mensagem de 57
Agora eu vou ler uma mensagem de 63, página, livro do selo, página 279. Olha o que o profeta diz aqui, ó. 279, livro do selo. Parágrafo, Vamos ver o parágrafo aqui, o parágrafo. Parágrafo 196 do quarto selo. 196 do quarto selo. Preste atenção aqui, irmão, no que o sétimo anjo... Irmão, o problema é que a maioria dos pregadores não crê no sétimo anjo. Por quê? O irmão Brana disse que não pode separar... Veja, o irmão Brana disse que não pode separar o mensageiro da sua mensagem. Não é verdade isso? Porque ele diz que o mensageiro e a sua mensagem é a mesma coisa. Mas a maioria dos pregadores estão separando o mensageiro da sua mensagem. Eles só crê naquilo que convém a eles, nas suas ideias, nos seus intelectos, nas suas interpretações. Veja aqui o que o irmão Brana diz. 196 do quarto selo. Mas quando o nosso Senhor aparecer aqui na terra... Agora, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Quando foi que o senhor apareceu aqui na terra? Foi quando? A manifestação do Filho do Homem para os gentios, São Lucas 17. Calma. Eu estou falando de aparecer. A palavra epifânia no grego. Na primeira era, não então. É a parousia, não é manifesto. Eu estou falando do aparecer. Certo. Mas quando o nosso Senhor apareceu aqui... Irmão, ele apareceu no ano de 1933, lá no Rio Ohio. Ali foi o aparecer de Cristo. Ali, em 1933, no Rio Ohio, às 14 horas do mês de junho, apareceu, cumpriu aquilo que Paulo falou em várias escrituras. O aparecer de Cristo se cumpriu ali. Aí o irmão Brana diz, mas quando o nosso Senhor aparecer aqui na terra, ele estará cavalgando em um cavalo branco como a neve, e será completa e plenamente, o Emanuel, a palavra de Deus encarnada num homem. Está vendo? Essa é o tanto de diferença que há entre eles. Essa é a diferença entre eles. Aqui está o irmão Brana falando, irmão. Isso aqui é o irmão Brana falando. Bom, agora, só contando aqui, nenhum dos irmãos que estão assistindo quis ainda digitar perguntando, mas eu vou perguntar. No caso, o irmão Jair está dizendo que esse Cristo que desce em Apocalipse 19 e 11 do cavalo branco seria o ministério do irmão Brana? Não. Eu não estou... Preste bem atenção. Eu não estou dizendo que é o ministério do irmão Brana. Esse Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, é Cristo. Mas ele, para se manifestar, ele precisava de quê? De um homem. Você veja que o irmão Brana diz, irmão, isso aqui é claro, tem que ter um profeta. O que é que o irmão... Olha, na mensagem, 212, da mensagem fazendo um trabalho para Deus fora da sua vontade, o irmão Brana diz que o Elias hoje é quem? Ele diz que quem é o Elias de hoje? É Cristo. Mas em quem? No seu profeta. Está vendo aí? Ele precisou de um homem. E o homem, quando a mensagem a brecha entre a 0 selo, 41 e 42. O irmão Brana disse que quando a vinda acontecesse, quem estaria na terra no tempo da vinda? Quem estaria? Sétimo anjo. Um homem. O irmão Brana estava na terra. Eu não estou dizendo, preste bem atenção, eu não estou dizendo que Apocalipse 11:15 é o irmão Brana, Apocalipse 19, 11 é o irmão Brana, não. É Jesus Cristo, mas tinha o sétimo anjo, irmão. Apocalipse 17 é uma escritura
que é muito pregada, mas pouco as pessoas entendem, porque a Bíblia diz, mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, diz o que lá? Se cumprirá o mistério de Deus. Não, irmão, se cumprirá. Aonde o mistério de Deus se cumpriu ou ainda vai se cumprir? O que é que tu acha? O mistério de Deus ainda Sim. vai se cumprir ou já se cumpriu? Apocalipse 10:7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, o mistério de Deus será cumprido, né? No dia da voz. Não, será não. Se cumprirá. Cumprirá. Se cumprirá. Você veja que Paulo, ele pregou muito sobre o mistério. Paulo profetizou, mas o cumprimento desse mistério que Paulo profetizou se cumpriu com o sétimo anjo. E o que é o mistério, irmão? O mistério é o quê? O que é o mistério? O mistério é Cristo. É a vinda de Cristo, irmão. E o mistério tem de se cumprir quando o sétimo anjo estava na terra. O mistério seria aquele mesmo mistério que Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Muito Então, bem. a gente vê, irmão, que muitas pessoas falam tanto da Bíblia, da mensagem, mas os pregadores não sabem. Eu não estou dizendo aqui que eu. Não, jamais estou dizendo isso. Mas eu sigo aquilo que o irmão Brana mandou fazer. Ele disse: estude as fitas, porque através dela, irmão, através delas, quando você estuda, irmão, é uma forma de Deus falar comigo, a forma de nós obter os mistérios é através das mensagens, irmão. Está tudo nas mensagens. Então, eu acredito que quando a segunda vinda não vai acontecer, ela vai acontecer para o judeu, mas para nós já aconteceu. Então, quando a segunda vinda aconteceu, ela produziu o casamento, ela produziu a primeira ressurreição, ela produziu uma parte da terceira vinda, porque o milênio foi introduzido. Tudo isso aconteceu com a abertura do sétimo selo para nós. Muito bem. Irmão Moisés, vou ler de novo o parágrafo 196. Mas quando nosso Senhor aparece aqui na terra, ele estará cavalgando um cavalo branco, como a neve. Ele está se referindo ao Apocalipse 19:11, né? Isso. E será completa e plenamente o Emanuel, que significa Deus conosco. A palavra de Deus encarnada num homem. Mas o Mombrano não estaria se referindo, esse homem seria um homem no meio dos judeus? Porque em outras perguntas e respostas, perguntaram para ele, esse Moisés e Elias que vai aparecer para os judeus, ele é daqui da América, vai para lá, e ele chega a dizer assim, não sei, né? Vamos ver, irmão, o que é que o Mombrano ensina aqui na mensagem, o desvelar de Deus. Desvelar de Deus, pregado no dia 14 de junho de 64. Vamos ver o que é que ele diz aqui, no parágrafo 342, certo? O desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Vamos ver o que é que ele diz. Vamos ver o que é que ele diz. Vamos lá, olha aqui. Olha o profeta falando. Agora deixe a sua fé nele, o qual é a palavra. Porque em Apocalipse 10, isso diz, aí ele diz assim, ó, ou melhor, em Apocalipse 19, eu tenho isso anotado aqui, Apocalipse 10, para ir até isso, mas não é o 10, é o 19, olha aí, ele se confunde aqui, depois ele corrige, não é o 10, é o 19, quando ele vier, ele será chamado a palavra de Deus, cavalgando um cavalo branco, e os seguidores do céu estarão atrás dele, quebrando o véu denominacional da educação, quebrando o véu denominacional de tradição. Olha aí, ó. Olha o tipo de guerra que nós estamos enfrentando hoje. É o véu da educação, é o véu denominacional da educação, é o véu denominacional da tradição.
rompendo aquele véu que estão escondidos de você, rompendo os véus do orgulho. Vocês, mulheres, vocês são filhas do rei. Comporte-se dessa maneira, vivam dessa maneira. Rompa cada véu. Não importa qual é o PhD ou LLD. Isso é contrário àquela Bíblia. Rompa o véu atrás desse véu, pois temos atravessado. Olha o que ele diz aqui, ó. Pois temos atravessado o véu rasgado e estamos do outro lado agora. Do outro lado agora. Agora. Irmão, e que o senhor, como professor de inglês, se o senhor for pegar essa palavra agora no inglês, está falando exatamente no momento que é falado. É ou não é? Irmão Jailson, mas eu lhe pergunto isso porque eu sei que os irmãos que estão assistindo aqui, eles querem que eu pergunte, né, para ver se tem uma resposta, né? Mas a questão do arrebatamento, no conceito do irmão, já fomos arrebatados, já encontramos o Senhor nos ares. Mas esse corpo físico nosso, ele vai ficar aí para passar pela tribulação? Como será isso? Peraí. O arrebatamento, o problema é que os pregadores não estão... O arrebatamento está dividido em 3 etapas. Em 3 etapas. Nós já estamos na segunda etapa do arrebatamento. Nós já estamos na segunda etapa do arrebatamento. Falta a última, que é a ida. A ida do corpo. A ida, quando nosso corpo será transformado. Certo. Porque é isso que eu estou pensando. Eu estou pensando isso aí, porque, muito bem, eu creio que Paulo diz assim, nós já estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. E a nossa alma, o irmão Branham chega a dizer que aqueles que têm alma perdida já estão na 5ª dimensão, né? Ele conta lá na mensagem Almas Encarceradas, né? E que nós já estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Mas esse corpo aí é que eu fico pensando que ele não pode, a noiva física não pode passar pela grande tribulação. Ela precisa sair para cumprir o que diz ali em Apocalipse 12, que a mulher foi dada 2 asas de águia, que ela fugiu do dragão. Isso não tipificaria o arrebatamento do corpo físico? Deixa eu lhe perguntar. Aonde foi que eu disse aqui que a noiva vai passar na grande tribulação? Aonde eu disse isso? Eu não disse isso. Eu disse? Não, mas eu só estou perguntando porque quando você disse que já encontramos o Senhor nos ares, então vem a preocupação dos irmãos, eles querem saber, então e o corpo físico? Por que eu disse que esse encontro nos ares, isso já aconteceu com o 7º anjo? Vou ler aqui, eu vou mostrar a você. Olha o que é que o irmão Branham... Irmão, olha o que ele diz aqui. Na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. O problema é que a maioria dos irmãos, eles dizem assim, ó, a vida já aconteceu, mas estão querendo se encontrar com Jesus nos ares. Ora, se a vida já aconteceu, o que é que vamos fazer nos ares, que já aconteceu? Cristo é o mistério, Cristo é revelado em sua própria palavra. Parágrafo 63. Olha o que é que o profeta diz. Veja só, irmão, isso aqui é o irmão Branham dizendo, não é eu. Vamos lá. Olha o que ele diz aqui, ó. Parágrafo 63. Algum dia eles descobrirão que eles não estarão vendo nem mesmo 150 milhas de ano no espaço. Eles estão indo exatamente em círculo. Isso é exato. Você descobrirá em desses dias que quando você vai para o céu, você não voará para outro lugar. Você permanecerá exatamente aqui. Certo. Irmão, não só tem essa mensagem, não. Almas encarceradas hoje, o irmão Branham também diz, no parágrafo 248, ele diz que antes de nós ir para o céu vem até nós. Na mensagem O Futuro Lá, o irmão Branham diz que o céu tem descido. O céu tem descido. Então, a ida da noiva, irmão, é mudança de dimensão. Sai dessa dimensão e vai para a 7ª dimensão.
porque o céu já está aqui. Esse encontro nos ares nós fomos representados quando o sétimo anjo subiu em 63. Cada membro da noiva de Cristo, cada membro foi representado nessa subida. Certo. Então, por esse parágrafo, quando o irmão Brando diz, quando o nosso Senhor aparecer aqui na terra, ele estará cavalgando um cavalo branco. Então, irmão Jailson, você posiciona que a mensagem do irmão Brando também tem a ver com Apocalipse 19:11? Claro, porque quando ela se cumpriu na esfera espiritual, quem era o homem que estava aqui na terra na época que ela se cumpriu? Foi Billy Graham? Billy Graham estava aí, Oral Robbins estava, Periódico estava, mas se cumpriu com o sétimo anjo, porque é Apocalipse 10:7. Quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, se cumprirá o artigo definido, o mistério. Não mistérios, no plural, mas o mistério, que é a vinda, diz o irmão Brana. Então, se cumpriu com o sétimo anjo. É por isso que na brecha, que é muito lido pelos pregadores, lê muito o parágrafo 41, 42, mas é só de cabeça, porque de revelação, de entendimento, não. O irmão Brana foi bem claro. Ele enfatizou isso. O irmão Brana diz no parágrafo 107 ao 109 da mensagem com a atração sobre a montanha, ele diz que Malaquias 4 é a segunda vinda. Entendo. Muito bem. Olha só, nós estamos aí com o tema terceira vinda. Tem os irmãos nos acompanhando aí. Deus abençoe todos eles, né? O irmão Patrício de Castro, de Piedade, Caratinga, Minas Gerais. Deus abençoe. Irmã Ivanete Silva. O Alex Oliveira, também de Piedade, Caratinga. Deus abençoe. Irmão José Gomes. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Irmão Noel Fernandes. Irmão Genilson Ribeiro. Irmão Samuel Araújo. Irmã Nilda Paiva, em Capitão Posto. Deus abençoe. Irmão Miguel Medeiros, em Garrafão do Norte. Irmão Edson, lá no Paraná, Deus abençoe. Irmão André Oliveira. Irmão Antônio Calado, Deus abençoe. Irmão Antônio Calado. Michel de Moraes Barbosa, Deus abençoe, irmão Michel. Irmão Moraes, Deus abençoe, irmão Moraes. No nome de Jesus Cristo. Também aí o irmão do canal Verdadeiro Cristão. Ele diz o Elias não era o William Brana, ele disse que o Elias era João Batista. Demais, Deus abençoe esses que estão participando. Deus abençoe o irmão Dionísio Rodrigues também aí participando conosco. Vocês podem digitar aí as perguntas, né, para o irmão Jailson, né? Nós estamos aqui... Mensagem, a palavra falada e a semente original, primeira parte, pregado no dia 18 de março de 62, parágrafo 95. Olha o que o profeta fala. Olha o que ele diz. Minha missão, e eu creio que Deus tem me chamado, eu tenho que dizer alguma coisa, pessoas hoje, porque isso é o que disse e faria, vê? É contar ao mundo. Minha missão, e eu creio na terra, é precursar a vinda da palavra. Vê? E a vinda da palavra, que é Cristo. E Cristo em si tem um milênio. Tá vendo aí? Cristo em si tem um milênio. E tem tudo bem ali, porque ele é a palavra. Irmão Jailson, mas aí, nesse caso, como você está mostrando aí, que Apocalipse 19, verso 11, se cumpre no ministério de irmão Brana, logo após isso aí também vem o Amagedon e o milênio, né? Como é que você poderia explicar isso aí? Preste bem atenção, irmão. O irmão Brana, na mensagem, onde se cumpre essa escritura, ele disse lá na mensagem que a escritura tem significado composto ou duplo. O que é uma escritura dupla? O significado duplo, no seu entendimento, o que é? Isso, tem dois significados, como aquela, por exemplo, lá, que diz assim, quando vê Jerusalém cercada de exército, saber que sua ruína está próxima, o Brana disse assim, que ele está se referindo àquele tempo que o general Tito atacou ali Jerusalém, no ano 70, e também estava se referindo nos últimos dias, quando Gog ali atacar Israel, no fim do tempo, né? Então ela tem um significado duplo. É isso que eu entendo. Então,
Quando o Mombrana diz que a escritura tem um significado duplo ou composto, porque ela pode significar tanto na esfera espiritual, aqui no lado, e também pode significar em outra esfera. Isso é verdade. Então, o Apocalipse 19, na esfera espiritual, ela se cumpre no ministério do sétimo anjo. Você não viu os parágrafos dizendo aí? Eu li de 54, de 57, de 63, o Mombrana disse que ele estava cavalgando, e esses parágrafos, irmão, que eu li, não é Apocalipse 19, eu não sei o que é. Ele disse que estava cavalgando. E ele disse no quarto selo que quando o Senhor aparece, ele cavalga no homem. Se isso não for no sétimo anjo, então tem de aparecer aí um oitavo aí para isso se cumprir. Entendi. Muito bem, meus irmãos. Bom, isso aqui é uma entrevista, né? Tem pessoas que às vezes podem não compreender, mas aqui a gente não estamos presos um ao outro. Não significa que o irmão Jailson... Alguns pregadores ficam fazendo pergunta como um deboche. Isso é deboche. Onde está isso? Ora, eu estou lendo as mensagens e o cara está perguntando onde está isso. Isso é um deboche. Isso aí. Eu li aqui as mensagens e o pregador diz assim, onde está isso? Aí é problema meu não, é problema dele aí que não achou. Muito bem, então, as pessoas que são chamadas aqui para a entrevista, elas são entrevistadas exatamente porque a gente quer que elas digam as convicções dela, né? Esclareçam o que elas creem. O irmão Jailson está esclarecendo o que ele entende, o que ele vê sobre isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Em 1933, quando o irmão Brana estava batizando a 17ª pessoa lá no Rio Ohio, aquela voz disse, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a segunda vinda. Aí eu te pergunto, essa profecia, ela já se cumpriu ou ainda não? Sim, a mensagem do irmão Brana, ela precursou a segunda vinda de Cristo. Não, sim, mas ela já se cumpriu ou ainda está em cumprimento ainda? Sim, a segunda vinda, no meu modo de entender, irmão, ela tem um começo e ela tem que terminar com o rapto, né? Porque a vinda é uma estação. Na minha forma de enxergar isso aí, a vinda de Cristo é uma estação, uma era, um tempo, uma época. Eu creio que nós estamos dentro da vinda de Cristo, né? Mas o senhor parece que não entendeu o que eu perguntei. A minha pergunta é, essa profecia que foi profetizada para o irmão Brana no ano 33 no Rio Ohio, ela já se cumpriu ou ainda está se cumprindo ainda? Sim, eu creio que já se cumpriu. Porque ele veio para precursar a segunda vinda. Por quê? Quando chegou em 62, no parágrafo 58 em diante, na mensagem pondo-se ao lado de Jesus, ele disse que a mensagem dele tinha terminado. E ele cita lá essa profecia. Ele prega, hoje tem se cumprido essas escrituras, né? E ele diz que aquilo que muitas pessoas pensam que ainda vai se cumprir já é história, né? Isso é verdade. Muito bem, graças a Deus. Mas, irmão Jailson, tem mais alguma coisa que o irmão queira falar? O irmão pode se expressar. Se tiver algum parágrafo para o irmão ler. Não, claro que tem. Eu estou aqui sustentando, baseado nas escrituras e na mensagem do sétimo anjo, que a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, está vivendo hoje já a primeira fase da terceira vinda. Aqui, ó. Mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Eu quero ler algo aqui. Sim. Que o profeta falou. Então, o mistério de Deus revelado. Aqui, o parágrafo 579 ao 580. Ele diz assim, ó. Então, nós podemos ver que a ceia das bodas está próxima. A ceia das bodas, que é a festa, não é? Está próxima, está para acontecer. Agora, se eu nunca vejo novamente, lembre-se, a ceia das bodas está próxima. Então, o reino, de acordo com a promessa, está pronto para ser introduzido. O grande milênio, aí ele faz vírgula, aí ele coloca vírgula, aí continua. O arrebatamento da igreja e a destruição do ímpio, vírgula, e o mundo sobre o sexto selo para ser purificado pelo fogo vulcânico, para tirar toda a corrupção e pecado do mundo e moldá-lo totalmente de novo
e produzir um brilhante e novo milênio para a era que há de vir. Você veja aqui, irmão, no parágrafo 579 da mensagem de Cristo, o Evangelho revelado, que ele fala do milênio antes do rapto e fala do milênio depois do rapto. O senhor entendeu isso aí? Esse milênio antes do rapto seria uma forma de milênio espiritual. Isso é o milênio que a noiva de Cristo está vivendo hoje. Lugares celestiais em Cristo. É o milênio que a noiva de Cristo está vivendo hoje. Através do batismo do Espírito Santo. Olha aqui que o irmão Brana diz na mensagem 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. Parágrafo 10. Olha o que ele diz. Ele deve, conforme as Escrituras, retornar a nós nesse último dia, nesse tipo de ministério. Aí eu te pergunto, irmão, que ministério ele está falando aqui? Qual é o ministério que ele está falando? O contexto do parágrafo, né? Apocalipse 10:7, irmão. Ele deve, conforme as Escrituras, retornar a nós nesses últimos dias, nesse tipo de ministério. Isso será após o batismo do Espírito Santo e o falar em língua, quer dizer, depois de Laodiceia, após Laodiceia, depois de Laodiceia, e a cura divina, e assim por diante. Estas coisas é do coroamento da mensagem pentecostal que estamos falando hoje. Esse ministério do próprio Cristo representado entre o seu povo exatamente com a mesma coisa que ele fez quando esteve aqui na terra em seu corpo. A noiva é parte dele, fazendo a mesma coisa, como marido e mulher, ou rei e rainha, logo antes da cerimônia do casamento. Quer dizer, antes da festa do casamento, ela já é rainha. Por que ela já é rainha antes da festa do casamento? Por quê, irmão? Por quê? Porque ela está vivendo o seu reino espiritual agora, nesse momento, quando o sétimo selo introduz o milênio para ela. Bom, Jailson, aqui uma última pergunta. Bom, nesse caso, como o irmão fez a colocação aqui, citou o parágrafo 196, o ministério do irmão Brana estaria conectado aí com Apocalipse 19, verso 11. No caso, Moisés e Elias ainda vai manifestar para Israel. Claro, homem. Claro. Olha, preste bem atenção. Eu acho que as pessoas que estão me escutando acham que eu estou sendo preterista, mas eu não sou preterista. Certo? O senhor sabe o que é preterista, irmão Rubens? Você me falou uma vez, mas eu já esqueci já. Você está com o anel no dedo aí, rapaz? Que é isso? Pois é, mas esse anel aqui não é de teólogo, não. Preterista, irmão, são aquelas pessoas que seguem um sistema que diz que tudo está cumprido. Tudo está cumprido. Eu não sou preterista, porque eu creio que coisas aconteceu, coisas estão acontecendo e coisas que vão acontecer. O profeta deixou isso bem claro nas mensagens. Mas aquilo, irmão, que está se cumprindo, a gente tem que ver o que está se cumprindo, porque o irmão Brana disse isso. O irmão Brana disse que muitos louvam a Deus pelo que ele fez, muitos louvam a Deus pelo que ele vai fazer, mas ignora o que Deus está fazendo. Irmão, e quando você ignora o que Deus está fazendo e critica, automaticamente você é marcado com a marca da besta. Automaticamente. Rogério, você já viu falar num povo aí, tem pela internet, está cheio desses vídeos, escatologia consumada. Aí eles dizem que o grande intervídio do Senhor aconteceu no ano 70. Jesus veio nas nuvens no ano 70. Não, essa escatologia consumada, isso é um sistema teológico dos preteristas. Porque os preteristas, fora da mensagem, crê
que tudo se cumpriu no ano 70. Os preteristas, dentro da mensagem, existe os preteristas, existe os milenistas, existe os aliancistas. O senhor sabe o que é os aliancistas? Não. Os aliancistas é aqueles que crê que a igreja substituiu Israel. São chamados de aliancista. Então, dentro da mensagem tem preterista, pós-milenista, milenista, aliancista. Dentro da mensagem tem tudo isso. Tudo isso. Eu sou profético. Eu sigo os passos do sétimo anjo. Amém. Muito bem, graças a Deus. Olha, que bom, né? A gente estamos aqui estudando, o irmão Jailson tem suas convicções, né? Cada um tem as suas, os irmãos aí estão respeitando com os comentários, né? Mesmo que discorde, mas tem como a gente discordar e ao mesmo tempo digitar de uma forma que não seja zombando, né? Isso é bom. E é o que eu tenho feito aqui nessa noite. Essas perguntas não são para insultar o irmão Jailson, mas apenas porque eu tenho o direito de perguntar e também porque os irmãos que estão assistindo, com certeza, iriam querer fazer essas perguntas, né? Como eles não estão digitando muitas perguntas, hoje eu estou fazendo essas perguntas. Agora fica aí a critério de cada um, né? O que você acha que o irmão Jailson disse, né? Você que lê a mensagem, você que lê a Bíblia, você ore a Deus e eu tenho certeza que Deus vai iluminar, né? Ninguém pode impedir do irmão Jailson escrever o que ele crê, ele tem o direito de crer, ele tem estudado a mensagem, ele tem estudado a Bíblia, e a gente vai analisar aí o vídeo, né? O vídeo vai ficar aí na internet para assistir. O canal do irmão Jailson é Jailson HMTV. Isso, você pode se inscrever no canal, né? E você pode dar seu like lá e você pode fazer perguntas e o irmão Jailson até disponibiliza lá no seu WhatsApp, né? Isso, vem entrar em contato comigo, fica à vontade. O vídeo de quarta-feira, gravei agora, o de quarta-feira, intitulado O Novo Cântico e o Sétimo Selo é o Evangelho da Hora. Esse foi o vídeo que eu botei quarta-feira no canal. O Novo Cântico e o Sétimo Selo é o Evangelho da Hora. Tá lá. Amém, graças a Deus. E então é isso, meus irmãos, que noite maravilhosa. A gente estamos aqui na presença de Deus, né? Nós vamos orar nesse momento, pedir a Deus que nos ajude, nos abençoe. Antes de o senhor orar, deixa eu ler aqui o último parágrafo. Sim, eu quero que o senhor preste bem atenção nesse parágrafo. Mensagem, o futuro lá do noivo terrenal e da noiva celestial. Essa aqui é uma tradução nova. Foi traduzida pela gráfica Luz do Entardecer. Vamos ver aqui o que o irmão Brana fala sobre o milênio. Aqui no parágrafo 454 ao 400, vamos ler aqui até o 455. Olha aqui, olha o que ele diz. 454 a 455 da mensagem futuro lá. Ele diz: a festa dos tabernáculos era a última festa. A sétima festa, que é a festa dos tabernáculos. E a gente sabe que o tabernáculo representa o quê? A festa dos tabernáculos representa o quê? Sim, representa o deserto, né? A festa do tabernáculo representa o quê, irmão? A passagem deles pelo deserto. Não, o milênio? Isso. A festa dos tabernáculos era a última festa. A sétima festa. Olha o que o irmão Brano diz. Nós estamos adorando agora na festa dos tabernáculos na sétima era da igreja. Aí ele diz aqui agora, no 455. No milênio, estaremos na festa dos tabernáculos novamente no sétimo dia. Novamente. Tá vendo aí, irmão? Tem uma festa de tabernáculo agora, nessa era, e outra no milênio. Tá vendo? Isso é o irmão Grande que está dizendo. Para combinar o que ele falou na mensagem, Cristo, o mistério deu revelado, parágrafo 579. Tá vendo? Tá certo. Uma festa agora, e depois ele diz, ó, no milênio, estaremos na festa dos tabernáculos novamente no sétimo dia. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. O irmão Simeão Souza pergunta: irmão Jailson,
pode dizer como se cumpre a frase, eu cavalgarei uma vez mais? Isso aí, o irmão Brana fala isso na mensagem e não sabeis, e aí está um erro doutrinário muito sério, muito, muito sério isso aí, porque eles, quando vão explicar isso aí, eles dizem que primeira cavalgada foi o irmão Brana, e agora nós estamos dando a segunda cavalgada. Isso é um erro doutrinário, porque quando separa a noiva do irmão Brana, eles estão dizendo, em outras palavras, que o irmão Brana não faz parte da noiva. Ora, se o irmão Brana não faz parte da noiva, o irmão Brana faz parte do quê? Quem é o irmão Brana, então? É o noivo? É o esposo? Não. Isso se cumpriu no ministério do irmão Brana. A segunda cavalgada. A primeira foi Paulo e a segunda foi o sétimo anjo. E até hoje, isso vem se cumprindo. Só vai deixar de se cumprir quando a noiva mudar de dimensão. Amém. Amém. Então, que coisa boa, né? Bom, Jailson pode dar suas considerações finais, né? Agradecer nossos ouvintes aí, para nós poder orar, né? Eu quero agradecer mais uma vez o senhor, pastor, viu? Pela ajuda que sempre o senhor está me dando aqui, me dando essas oportunidades. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, segundo o senhor. Quero pedir desculpa alguma coisa aí que eu fui um pouco grosso hoje, me desculpe alguma coisa, né? Mas a gente tem as nossas convicções e o irmão Brana disse que nós devemos pregar as nossas convicções. E até agora, eu creio nas minhas convicções. Eu já vi muitos pregadores, mas os pregadores que eu vi por aí não me satisfaz, não me preenche. O único pregador que até agora que está me preenchendo é o sétimo ano, tá bom? Então eu quero agradecer ao senhor, viu? E quero pedir aí para vocês, se quiserem me ajudar lá no meu canal, o Jailson HMTV, se inscreva lá e dê o like lá para nos ajudar, tá bom, meu irmão? Muito obrigado aí, pastor. Amém. Amém. Senhor Jesus Cristo, abençoe, meu Deus, nossos irmãos que nos acompanharam essa noite e aqueles que vão ainda assistir esse vídeo posteriormente. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o irmão Jailson, dê sempre a ele luz da palavra, Pai, e que ele possa ser abençoado, ele e sua família, Senhor. Por o teu servo, liberta ele de todo mal e protege-o, Senhor. E nós aqui, amém, Senhor, também estaremos sempre, meu Deus, também ouvindo. O apóstolo Tiago diz que todo homem tem que ouvir também. E nós estamos aqui nessa noite ouvindo. Agora estamos analisando, como os crentes de Bereia, que analisavam nas Escrituras, nós vamos analisar aquilo que o irmão Jailson tem colocado para nós. No nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe todos nós essa noite. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmão Jailson. Foi um prazer, pastor. Deus abençoe. Qualquer coisa aí, nós estamos por aqui, meu irmão, viu? Amém. É só da ordem que a gente está aqui, viu? Amém. E Deus abençoe todos os nossos irmãos que nos acompanharam essa noite.